Começa agora a segunda edição do Jornal do Quarto. Você vai conferir como os acadêmicos se preparam para as provas. Com o final do bimestre, também chegam as provas. É nessa hora que os alunos devem pegar os livros e repassar todo o conteúdo estudado. Você também vai ver o que os motoristas fazem durante as aulas. Aproximadamente 5.000 acadêmicos dependem do transporte para chegar até a faculdade. Mas, enquanto os alunos estudam, o que fazem os motoristas? Confira a opinião popular sobre o movimento O Sul é Meu País. Eu sou contra, na realidade, porque acredito que se a gente separar o sul do Brasil do resto, a gente não vai ter a mesma identidade, as mesmas características culturais que a gente tem hoje. Saiba sobre os problemas que o cigarro pode causar. O cigarro, além de causar danos físicos, provoca também a dependência psicológica. Conheça as dificuldades que um portador de necessidades especiais encontra no dia a dia. O ônibus para no ponto e o último a descer é o Everton. Ele é paraplégico desde os 13 anos e depende do transporte coletivo para chegar até a faculdade. Veja ainda como foi a festa de Halloween de Pedagogia e Letras. O Halloween não é só diversão. O evento também é levado a sério, graças ao conteúdo aprendido em sala de aula. O Jornal do Quarto começa agora. A semana de provas aqui no Centro FAG é sempre muito movimentada. Pois é, a biblioteca fica cheia de alunos que procuram se preparar melhor para os testes. E os acadêmicos têm suas próprias técnicas de estudo. A repórter Raquel Gomes está na redação agora para conversar com o Gabriel, que fez a reportagem. Olá, aqui na redação nós estamos com o Gabriel, que fez essa reportagem, um assunto muito importante, que é importante também os acadêmicos tentarem incluir na vida deles para melhorar essa vida acadêmica, né, Gabriel? Com certeza, Raquel. Muitas vezes os acadêmicos não têm uma forma estruturada de ensino, eles não conseguem assimilar bem o conteúdo, chega na hora da prova e esquece tudo mesmo. É importante você adquirir um método de estudo para assimilar bem o conteúdo e ficar mais tranquilo na hora da prova. Com o final do bimestre, também chegam as provas. É nessa hora que os alunos devem pegar os livros e repassar todo o conteúdo estudado. Mas, com tantas matérias, fica difícil de se organizar. Uma coisa que eu faço que me ajuda bastante é chegar depois da aula, dar uma revisada no que a professora passou todo dia. E depois em casa mesmo eu pesquiso na internet sobre o assunto. Daí eu fico lendo e me ajuda a lembrar o conteúdo, pelo menos. Para assimilar tudo, o aluno deve organizar os estudos de uma forma que consiga entender e lembrar dos conteúdos. A professora Juliane Brita dá algumas dicas. O que não é recomendado nunca é estudar 5 minutos antes da prova, né? Porque aí você já tem a pressão do tempo, né? Todo outro contexto que influencia e vai fazer com que você retenha o conteúdo de forma mais quebrada e não vai ser muito útil na hora da prova. Estudar é uma tarefa necessária. Para alguns é fácil, para outros é mais difícil. O segredo é descobrir qual a forma mais apropriada para você e pôr em prática. Cada um tem uma forma de aprender. O William tem um jeito bem próprio de se concentrar nos estudos. Em casa eu estudo, escutando música alta, sei lá, parece que me concentra mais, eu me fecho mais no meu mundo escutando música. Qualquer tipo de música, tipo rock, sertanejo, todos os ritmos. Seja qual for o método, o importante é estudar sempre e todos os dias. E para quem ainda tem dificuldades, a professora Juliane dá mais uma dica. A dica que eu sempre dou aos alunos é que eles contem o que aprenderam naquele dia ou sobre um determinado conteúdo para outra pessoa. Por quê? Quando você retém uma nova informação e você reelabora num novo texto, você de fato aprende, né? Retém essa informação. Então o que você faz? Tem que apresentar um trabalho, leu um texto, ou a professora apresentou um conteúdo novo na sala. Naquele mesmo dia ou no dia seguinte, vai lá e conte para um amigo, grava um áudio no WhatsApp. Fala assim, olha, aprendi uma coisa assim, assim, assado. Aquele texto fala sobre isso, isso, isso. Isso já é ótimo, isso funciona em grupos de estudo também. O número de acadêmicos que vêm de outras cidades para estudar é enorme. Podemos ver isso pela quantidade de ônibus que ficam estacionados em frente à instituição. Mas e os motoristas desses ônibus? O que eles fazem enquanto os alunos estão nas aulas? Confira na reportagem de Erickson Guilherme. Eles chegam de todos os lugares. Eu venho de Nova Aurora. Eu venho de Marechal Cândido Rondon. Nós viemos de Céu Azul. De Iguatu. De Boa Vista da Aparecida. Aproximadamente 5.000 acadêmicos dependem do transporte para chegar até a faculdade. Mas, enquanto os alunos estudam, o que fazem os motoristas? Às vezes eu fico dentro do ônibus procurando descansar, dar uma cochiladinha, dormir um pouquinho, espera da hora passar, né? Bom, a gente fica descansando aí, vendo televisão, jornal, né? Assistindo jornal, tranquilo, dormimos, descansamos.
A gente joga bola, né, nas quarta-feiras, a gente faz janta, faz caminhada, às vezes fica arrumando o ônibus, né, faz alguma manutenção. Quando eles estão estudando, a gente fica aqui conversando com os outros colegas. Depois, às vezes, a gente sai para a cidade aí, dá umas voltas, jantar fora para algum lugar aí. E depois, cada um fica no seu ônibus dormindo até o horário de ir embora. Mas encontramos um motorista que teve uma ideia bem interessante, que pode até parecer óbvia, porque ao invés de ficar aqui esperando a aula acabar, ele fez o vestibular, passou e hoje é estudante. Augusto percorre todos os dias vários quilômetros para chegar até aqui, na sala de aula. Augusto é de Santa Teresa do Oeste. Ele já fazia faculdade, mas precisava de um emprego para poder pagar os estudos. Aí teve a ideia de comprar um ônibus e transportar outros acadêmicos. Hoje, ele está no 8º período de engenharia elétrica e conta como é conciliar os estudos com o trabalho. Na verdade, não é muito fácil, pelo motivo das responsabilidades que vêm da empresa, como o ônibus, a empresa é minha e o ônibus é meu, então fica um pouco difícil conciliar. Super legal essa iniciativa, não é? Pois é. Del, você conhece o movimento Sul é Meu País? Conheço sim, Lucas. Querem separar o Sul do resto do país, certo? Isso aí. Nós conversamos com algumas pessoas para saber o que elas acham dessa ideia. Confira. O que você acha do projeto O Sul é Meu País? Eles estão tentando separar a região sul do restante do Brasil. Eu acho errado. Eu não concordo. Eu acho que o Brasil é um país que tem todos os estados, com todas as suas dificuldades. Eu acho que isso prejudicaria o país como um todo. Sou contra, porque eu acho que os povos têm que se unir cada vez mais por diversas questões culturais, sociais. O Brasil é um conjunto, é um estado complementando serviço, trabalho, produção de outro. Então eu acho que não é muito válida essa ideia. É bom. Na verdade, eu não conheço, sendo bem sincera. Por favor. Por quê? Porque eu acho assim que nós assim somos um dos estados que mais produzimos assim a mão de obra, o pessoal mais trabalhador, eu sou a favor. Totalmente contra. Por quê? É uma atitude muito egoísta. O país é grande, tem vários recursos, tem jeito de manter o país unido. Eu acho que não tem que separar, se foi feito assim, deixa assim. Por que mudar isso? Já foi assim a vida inteira, acostumado com o Brasil, com o Sul, por que separar? Porque o Sul é bem desenvolvido para isso. Eu sou contra, na realidade, porque acredito que se a gente separar o Sul do Brasil do resto, a gente não vai ter a mesma identidade, as mesmas características culturais que a gente tem hoje, questão de colonização, de todo o arranjo cultural que a gente tem no país. Então eu sou contra. Sul, fala Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sou contra. Estou a favor porque, primeiro, que a agricultura hoje mantém o nosso Brasil inteiro. Então eu sou a favor porque hoje nós concentramos a maior parte da produção agrícola no Sul. Acho que a unificação do Sul transformaria o Sul em um país melhor do que o Brasil. Sou contra porque meu povo lá é o Sul que sustenta, né? Lá ninguém faz nada e daí é o Sul aqui que sustenta lá a minha família. Então eu sou contra. O cigarro é um dos vícios mais comuns entre os jovens. Mas será que eles conhecem os danos que fumar causa à saúde? A Letícia, que produziu a reportagem, vai responder essa questão para a repórter Raquel Gomes. Então, aqui na redação, nós estamos com a Letícia, que fez essa matéria a respeito dos malefícios do cigarro. Letícia, você acredita que os jovens estão cientes dos riscos que o cigarro traz à saúde deles? Sim, os jovens estão conscientes sobre os malefícios que o cigarro pode trazer, mas eles acreditam que isso só vai vir a ocorrer em longo prazo. Portanto, vamos acompanhar a reportagem que a Letícia Barato fez. O cigarro contém cerca de 4.700 substâncias tóxicas. Cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta são fumantes. Há quanto tempo você fuma? 3 anos. O que te levou a começar a fumar? Eu acho que é a influência entre os amigos. Meu pai fuma, então fui fumante passivo, no caso, né? Aí isso, uma hora ou outra, acabou me levando a fumar. Porque daí, motivo de estresse, coisa assim. Andy faz parte do grupo de 1 bilhão de pessoas que fumam e conta como começou a fumar. Não tem um porquê específico, bem na realidade. Foram fases da minha vida em que eu me aproximei de pessoas que fumavam e eu acabei inconscientemente por não ter uma... não é um ProErd, não é isso, é mais uma questão de
digamos, orientação. A não ser em casa, sabe? Mas não era uma coisa assim que adolescente é complicado. Então eu decidi que eu queria fumar para ter um diferencial, e é realidade isso. Comigo aconteceu isso, sou sincera a dizer isso. O cigarro, além de causar danos físicos, provoca também a dependência psicológica. A psicóloga Ana Maria explica o que leva uma pessoa a começar a fumar e como o cigarro age no corpo. Na verdade, não existe uma justificativa única, né, que leva uma pessoa a iniciar o tabagismo. Nós temos percebido, a estatística tem dito, né, que as pessoas começam a fumar muitas vezes na adolescência, em virtude da influência dos grupos. Além disso, tem também a dificuldade que algumas pessoas têm em lidar com determinadas situações, e em virtude dessa dificuldade elas buscam um apoio, vamos dizer assim, né, que acaba se tornando o vício. E tem também a questão orgânica, né? Algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver a dependência do que outras. Rafael é ex-fumante há 3 anos. Hoje, se orgulha de ter deixado o vício e conta como foi abandonar o tabagismo. Eu fumei por quase 9 anos e eu vi que estava na hora de começar a cuidar da saúde e mudar todos os hábitos, e começou parando de fumar. Que quando você chega aos 25 anos, você tem um baque, vê que é melhor começar a cuidar da saúde. Chegar até a faculdade pode ser fácil para algumas pessoas. Mas para portadores de necessidades especiais, o acesso não é tão simples. Confira agora na reportagem da Caliche. Todo dia é a mesma coisa. O ônibus para no ponto e o último a descer é o Everton. Ele é paraplégico desde os 13 anos e depende do transporte coletivo para chegar até a faculdade. Uma viagem que não é tão fácil como parece. É um pouco cansativo e bem difícil. Eu saí de casa às 5 horas para chegar às 6h15 aqui na faculdade, e às vezes eu demoro um pouco mais porque os ônibus dão algum problema no elevador, que eles não fazem manutenção, e daí dá problema e eu não consigo chegar a tempo na faculdade. A faculdade em que Everton estuda até que é adaptada para os cadeirantes. O deslocamento pelos corredores não é um problema, mas nem tudo é perfeito. A FAG tem estrutura para cadeirantes? Nos laboratórios não, mas nos banheiros eles tentaram, mas não deu muito certo. Aqui no Centro Universitário FAG estudam 32 alunos com necessidades especiais, e a instituição oferece apoio através do NAE, Núcleo de Atendimento ao Estudante. Deficientes, nós temos trabalhado na seguinte forma, de estar orientando eles aos blocos, saber como tem a chave do elevador para eles estar tendo acesso a todos os andares, né? Nós conversamos com eles também se realmente querem fazer as provas. Tem poucos deficientes, mas realmente eles têm nos procurado e também querendo orientações de estudos e também psicológicos. Emerson também é portador de necessidades especiais. Ele é deficiente auditivo e estuda gestão financeira. A adaptação em sala de aula se dá com a ajuda de Clecir, que é intérprete, um trabalho importante na vida do Emerson. O intérprete é assim, o aluno tem dúvida, ele pergunta ao professor. O intérprete é a ponte entre o professor e o aluno, entre a dúvida e a explicação do professor. E o acadêmico elogia o trabalho da intérprete. Eu consigo entender claro, né? Então a minha comunicação com ela, as características, é perfeito. Mesmo com as dificuldades, Emerson se dá bem com os colegas. Desde a época que eu estava no ensino médio com ele. Então já foi uma adaptação melhor, mais fácil. E ele já é uma pessoa muito inteligente. Então, às vezes o que você fala, ele consegue te ler teus lábios. Foi a primeira vez que eu tive esse contato mais próximo de uma pessoa surda, tudo mais. Mas esse contato para mim está sendo um grande aprendizado. É coisas que a gente vai levar para a vida, né? No dia 31 de outubro é comemorado o Halloween em todo o mundo. E nos cursos de Pedagogia e Letras já é tradição a organização de uma festa nessa data. A repórter Raquel Gomes vai falar com a Camila sobre esse evento. É isso mesmo. Portanto, agora vamos conversar com a estudante Camila Daros, que fez essa reportagem. Camila, Halloween é uma festa que não faz parte da cultura brasileira, mas os estudantes aqui da FAG resolveram também comemorar essa data, que é muito divertida também, né? É isso mesmo, Raquel. Eles estavam super animados, é o evento mais esperado do ano para os acadêmicos de letras. E eles ficam super contagiados com a alegria da festa.
Portanto, vamos conferir essa festa aí dos acadêmicos de letras com a reportagem da Camila. Luiz é acadêmico do último período de letras e todo ano participa do Halloween da FAG. Olha, sinceramente, eu acho que hoje vai ser o ano que vai superar todos os anteriores, até porque nós teremos uma apresentação principal que será a banda, e isso nunca teve antes. Então acho que isso chamará muita atenção da galera que passar pela Gran Via, além da decoração e do apoio desses standards que a gente não teve nos outros anos. Esse ano é um ponto a mais pra gente. A Júlia também está se formando em letras e veio preparada para curtir a noite de festa. Esta será a última em que ela participa como aluna. É a tua expectativa para agora à noite? Eu espero que bombe, que venha bastante gente, que as pessoas gostem, né? Porque o Halloween, ele não é um feriado, assim, muito comemorado no nosso país. Então, para dar aquela coisa diferente, assim, no dia a dia acadêmico, a gente fez essa festa aí. Tomara que seja bem legal. O Halloween FAG acontece desde 2011 e a cada edição os acadêmicos se superam, tanto nas fantasias quanto na decoração. Fantasias lindas, eles se empenharam muito, entraram de cabeça nessa nossa celebração, ensaios e as fantasias, né? Eles, colaboraram muito, a gente está muito feliz e orgulhosa por eles. A Ana Paula não estuda na FAG, mas veio acompanhar o marido que é acadêmico de letras e caprichou na fantasia. Tô achando bem interessante, bem animado, né? O pessoal todo caracterizado aqui. Tô vindo pela primeira vez acompanhar meu marido, né? Que é estudante do 6º período de letras. Tô achando bem legal, bem divertido. Mas o Halloween não é só diversão. O evento também é levado a sério, graças ao conteúdo aprendido em sala de aula. Patrícia, qual é o objetivo do evento? O objetivo é divulgar um pouco da cultura inglesa e norte-americana. Então, nós vivenciarmos isso, que nós trabalhamos em sala de aula, colocar isso em prática aqui através do evento. E também a confraternização, né? Porque todos os períodos se envolvem, participam, ajudam, colaboram, é pela diversão também. Os principais eventos em relação a, não só aqui no Brasil, mas comemorado nos Estados Unidos, lá eles levam muito a sério. A gente está aqui no Brasil, não que a gente queira levar tão a sério como eles, mas num curso de letras em inglês, isso tem que ser vivenciado. O Halloween é uma festa profana que comemora o Dia dos Mortos. Para que tudo no evento lembre a cultura estrangeira, é preciso muito preparo. E como foi a preparação para o evento ao longo da disciplina? Então, nós começamos já há uns 2 meses atrás com a confecção de toda a decoração, morcego, abóbora, todos os símbolos, né, do Halloween. Eles se envolvem também com os ensaios, porque eles vão fazer apresentações, coreografias tradicionais como o Thriller, entre outras apresentações. Então, o envolvimento deles é 100% e eles gostam muito, é um momento muito prazeroso para todos. A movimentação na Gran Via foi grande, os alunos ficaram empolgados. Este grupo reproduziu a cena de um filme. Este outro dançou Thriller, do Michael Jackson. Então o feedback até agora foi positivo. Com certeza, estão empolgadíssimos, como vocês vão poder conferir. Eles incorporam mesmo, vestem a camisa, se fantasiam, alguns até exageram, que a gente fica até com medo, né? Mas assim, é show de bola, é muito bom. Eles se envolvem e curtem muito, né? Muito divertido esse evento, né? Bem assustador. E a segunda edição do Jornal do Quarto fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Tchau.